Então a gente já começou a estudar na aula passada os números complexos, né? Então, a gente já viu como representar um número complexo, que ele tem uma parte dele que é real e uma parte imaginária. Falamos da unidade imaginária e vimos até as operações que a gente pode realizar com complexos na forma algébrica. Tudo bem? Bom, vamos continuar a trabalhar um pouquinho mais com essa questão de complexos. Hoje, então, vamos ver a questão primeiro das potências de I. Como você já sabe, o I é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 1, né? A gente representa, então, a raiz quadrada de menos 1 por I, que a gente chama de unidade imaginária. Bom, se eu pegar o I e elevar a zero, qualquer coisa elevada a zero na matemática é 1. Qualquer número real elevado a zero é 1. Tem uma exceção. O zero elevado a zero a gente chama na matemática de indeterminação. Tudo bem? Mas qualquer outro número, inclusive a unidade imaginária elevado a zero, é igual a 1. Se eu tiver I elevado a 1, ora, I elevado a 1 é o próprio I, né? Qualquer valor elevado a ele é ele mesmo. E o I elevado ao quadrado a gente viu na aula passada, né? Se você pegar a unidade imaginária e elevar ao quadrado, você vai cortar o expoente com o índice da raiz e o I ao quadrado é menos 1. Né? Então, isso aqui é uma relação importantíssima nos números complexos, né? O I ao quadrado é sempre igual a menos 1. Tá certo? E o I ao cubo? Se você pegar o I ao quadrado e multiplicar por I, menos 1 vezes I dá menos I. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Quando eu calculo I à quarta, eu podia fazer I ao quadrado vezes I ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, que dá um positivo. O I à quinta vai dar I. O I à sexta vai dar menos 1. E o I à sétima vai dar menos I. Ó, 1I menos 1 menos I. Daí, de novo, repete a sequência. Ó. 1I menos 1 menos I. Quer dizer que o I à oitava vai dar I. I à nona vai dar 1. I à nona vai dar I. I à décima potência vai dar menos 1. E a décima primeira potência vai dar menos I. Então, quando você tem a unidade imaginária elevado a qualquer expoente que seja, esse resultado sempre vai ser uma dessas quatro respostas. Ou 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Sempre. Qualquer número complexo, qualquer unidade imaginária elevada a um expoente, sempre o I elevado a qualquer expoente, a resposta é 1I menos 1 menos I. Tá, então se você tiver lá no teu vestibular, por exemplo, I elevado a 375. Então, eu sei que I elevado a 375 vai dar quanto? Ou 1, ou I, ou menos 1, ou menos I. Certo? Mas como é que eu descubro qual dos quatro valores eu vou ter como resposta? É fácil. Você vai pegar esse 375 e vai dividir por 4. Por que por 4, professor? Porque são quatro respostas possíveis, né? Pode ser 1I menos 1 menos I. Então, quando eu faço a continha dividir, 36, né, divididos por 4 vai dar quanto? Vai dar 9 e sobra 1, 15. 15 dividido por 4 vai dar quanto? 3 e sobra 3 de resto. Tá certo? O que me interessa nesse caso é justamente o resto. Porque se você divide por 4, o resto vai ser 0, se a divisão for exata, 1, 2 ou 3. Mas, professor, mas e se o meu resto der 9? Você errou a conta, cara, não tem como. Tem que dar 0, 1, 2 ou 3, tudo bem? E esse resto você vai colocar no lugar do 375. Ou seja, I elevado a 375 é a mesma coisa que I elevado ao cubo. E como nós acabamos de ver, o I elevado ao cubo é sempre igual a quanto? A menos I. Então, quando você tem a unidade imaginária elevada a qualquer expoente, seja ele grande ou pequeno, você pega esse expoente e divide por 4. E o resto desta divisão você coloca lá no lugar do expoente. Tudo bem? E aí o resto vai ser sempre 0, 1, 2 ou 3. Então você vai ter uma dessas quatro respostas possíveis, que é 1, I, menos 1 ou menos I. Tudo bem a questão da potência de I? É um assunto bem interessante, né? Aparece com muita frequência. O EPG gosta muito de relacionar a potência de I nos seus vestibulares. Então, por exemplo, é uma coisa que pode aparecer na prova geral da UEPG, inclusive, algum cálculo envolvendo a potência de I, porque é um assunto relativamente simples. Tudo bem, gente? Ok. Então vamos continuar e agora nós vamos falar de outro assunto importante, do plano de Argand de Gauss.
Então, uma dificuldade que tinha-se no começo, quando foi determinada a unidade imaginária, era posicionar a unidade imaginária e os números complexos como um todo, né, os imaginários puros, reais, em relação à reta real. No nono ano você normalmente aprende a fazer uma reta real, que é uma reta onde você coloca, marca o zero no meio, para a direita os valores positivos, para a esquerda os valores negativos, certo? Bom, para posicionar então esses números imaginários, eles estão, na verdade, num eixo perpendicular ao eixo dos números reais. Então, se eu digo que esse aqui é o eixo dos números reais, esse aqui é o eixo dos números imaginários. No estudo de complexos, eles colocam RE normalmente aqui. Não sei porquê, tá? RE. Mas é reais. Não sabe nem ter esse Ezinho ali, porque o símbolo dos reais é R, né? Então, imagina que os números imaginários, todos que você imaginar, eles estão num outro eixo perpendicular ao eixo dos números reais, que corta o eixo dos reais justamente no zero. Ou seja, para a direita estão os positivos, para a esquerda os negativos reais. Para cima estão os imaginários positivos e para baixo os negativos. Os imaginários, na verdade, são todos os números reais multiplicados pela unidade imaginária. Então, se aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, aqui eu vou ter o 1i, o 2i, o 3i. Para baixo eu vou ter menos 1i, menos 2i, menos 3i. Outros números também, os irracionais. Se aqui eu tenho raiz de 2 vezes i, raiz de 2 só, né? Raiz de 2 que é real. Aqui eu tenho a raiz de 2 vezes i. Tá certo? Então, se nesse eixo estão os reais, nesse eixo estão os imaginários puros, né? Aqueles números imaginários que tem só um coeficiente real multiplicando i. Tudo bem? Mas eu poderia ter um número assim, ó. Vamos marcar esse número aqui, ó. Um número que tenha uma coordenada real, por exemplo, o número 4 e 3i. Esse número, ele está sobre o plano de Argand de Gauss, ele não está sobre o eixo real nem o eixo imaginário puro, ele está sobre o plano. Se a gente fosse representar na forma tradicional de plano cartesiano, eu escreveria assim, esse é o ponto de coordenada 3 e 4i, certo? 3 e 4i. 3 seria o x, eixo real, e 4i, o y, eixo imaginário. Mas a gente não representa aqui um par ordenado esse número. A gente representa isso aqui como um número complexo, como a gente viu na aula passada. Vamos chamar o número complexo de z igual a 4 mais 3i. Então, isso é um complexo, ó, posicionando o complexo em relação aos reais e aos imaginários. Ele tem uma parte dele que é um número real e uma parte dele que é imaginária. Então, qualquer número que esteja sobre esse plano é um número complexo. Tá certo? Claro que se ele estiver sobre o eixo dos reais, ele é o real. A parte imaginária é nula. Se ele estiver sobre o eixo dos imaginários puros, ele é imaginário puro, ele não tem a parte real. Mas se ele estiver sobre o plano, não sobre os eixos, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária. Então aqui, ó, A mais BI, lembra da aula passada? A mais BI, aqui o A vale 4 e o B vale 3. Tá certo? Então esse é o complexo de coordenadas Z igual a 4 menos 3i. Poderia ter outros complexos aqui, né? Vou colocar um outro aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Só para dar um outro exemplo aqui. Tá? Esse aqui é o complexo de coordenadas 5, vou chamar ele de Z2. Z2 igual a 5 menos i. Tá? Por quê? Porque aqui estaria marcando o 5 e aqui estaria marcando menos 1i, ou simplesmente menos i. Tá certo? Então esse Z2 teria coordenada 5 real e menos 1i imaginário. Todo número sob o plano de Argand de Gauss, tá? Ele vai ter uma coordenada real e uma coordenada complexa, uma coordenada imaginária. Tudo bem? Então ele lembra muito o plano cartesiano que você já conhece tão bem. Tudo bem? Então assim os matemáticos conseguiram colocar os complexos em relação aos reais, representar de forma geométrica os números complexos, os números imaginários, desculpe, em relação aos números reais. Veja, por que o conjunto dos complexos é tão maior que o conjunto dos números reais? Gente, o conjunto dos números reais é só a reta. O conjunto dos complexos é todo plano. Imagine isso, que todo esse quadro é plano. Tá? Aqui tem infinitos números complexos aqui, 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 aqui. Então, se o real é só a reta, os complexos são tudo plano. Um plano é muito maior que uma reta. Um plano cabe infinitas retas. Então, por isso que o conjunto dos reais é apenas um subconjunto
dos números complexos. Tudo bem? Então, plano de Argand-Gauss. Tá certo? Muito bem. Tem uma outra coisa importante, chamada de módulo do complexo. Tem algumas propriedades interessantes do módulo, inclusive, aí na apostila de vocês, mas entenda o conceito do módulo. O que é o módulo de um número complexo? Colocado complexo, né? Colocado singular, módulo do complexo. Bom, o módulo, gente, é a distância que o número complexo está da origem do plano de Argand-Gauss. Só para aqui falei. Vou pegar certo aqui. Ó, essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é chamada de módulo do complexo, tá? E o módulo complexo eu posso representar assim, Z entre duas barras, que é o símbolo que a gente usa universal de módulo, ou é muito comum você ver também nos livros didáticos representando pela letra P, ou até uma letra grega Rho, né? A letra grega Rho seria assim. Rho, é um P estilizado, tá? Mas é muito comum você ver chamar o número complexo, o módulo complexo de P. Módulo complexo Z entre duas barras. O que é o módulo? O módulo é a distância que o número complexo está da origem do plano de Argand-Gauss. Então eu vou chamar isso aqui de módulo, ó, de P. Essa é a distância. Tá certo? Aí você pergunta para mim, pô, professor, como é que eu calculo o módulo do complexo então no vestibular? Pegar uma régua? Não tem régua para medir, né? Como é que eu vou fazer para medir esse módulo aí? Observe que aqui dentro apareceu um triângulo retângulo, ó. Tá vendo aqui? O módulo, tá? O coeficiente da parte imaginária e a parte real instituíram para você aqui um triângulo retângulo, né? Se a parte real eu represento normalmente por A e o coeficiente da parte imaginária eu represento por B, você podia falar assim, mas não é BI, professor? Não, BI é o posicionamento no gráfico, no plano, tá? Mas essa distância que vai daqui até aqui é a parte real só, né? Essa distância vale B, tá certo? Eu posso usar o teorema de Pitágoras para calcular o valor do módulo do complexo. P ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu uso o teorema de Pitágoras para calcular o valor do módulo. Isolando o P aqui desse lado, eu vou ter que o módulo, na verdade, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para calcular o valor do módulo de um complexo, basta tirar a raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado do coeficiente da parte imaginária. É assim que você calcula o módulo de um número complexo. Vamos ver nesse exemplo aqui? Nesse exemplo, como é que ficaria o módulo, então, ali? No exemplo que eu passei assim. Então, P seria igual a raiz quadrada de, a parte real é 4, e o coeficiente da parte imaginária é 3. Então, o módulo desse complexo é a raiz quadrada de 16 mais 9, certo? Então, o módulo ficaria igual a raiz quadrada de 25, que nesse caso é uma raiz exata. Então, o módulo daria a raiz quadrada de 25 é 5. Repare que eu peguei o módulo apenas o valor positivo, né? Porque como a gente fala em módulo, lembra que módulo não existe negativo, né? O módulo é sempre positivo. Então, por isso que eu peguei um módulo igual assim. Às vezes a raiz não é exata, tudo bem, né? Se fosse um número que não é exato, deixa dentro da raiz. Se puder simplificar a raiz, simplifica. Mas é dessa forma que você calcula, então, o módulo de um número complexo. Entendeu o plano de Argand-Gauss? Então, a gente chama esse desenho aqui de afixo do complexo. Tá? Uma palavrinha interessante aqui também, ó. Afixo. O que é o afixo de um complexo? É a representação geométrica do número complexo, a representação em cima do plano de Argand-Gauss. Então, sempre que você ouvir falar de afixo de um complexo, é a representação do desenho em cima do plano de Argand-Gauss de um número complexo na sua forma algébrica. Tudo bem? Entenderam isso? Tranquilo? Bom, vamos também falar da forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Aí você podia me questionar assim, como forma trigonométrica ou polar, professor? Como é que eu posso escrever esse número complexo na forma trigonométrica ou polar? Bom,
O módulo de um complexo, ele determina com o eixo dos números reais um ângulo, que eu vou representar esse ângulo pela letra grega θ, tá? Esse ângulo, esse θ, ele é chamado de argumento do complexo. Vamos lá, vou repetir de novo isso aí. O que é o argumento de um número complexo? O argumento de um número complexo é o ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. O ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. A gente representa pela letra grega θ. Esse ângulo ele é chamado de argumento de um complexo e é muito comum nos vestibulares eles pedirem para calcular o argumento de um complexo. Tudo bem? Bom, mas para a gente relacionar esse argumento então com os lados, a gente vai usar as relações básicas da trigonometria dentro do triângulo retângulo, seno e cosseno. Vamos lembrar? O que é o seno de um ângulo no triângulo retângulo? Não é a divisão do cateto oposto ao ângulo pela hipotenusa? Sim? Então, o seno do θ é a divisão do cateto oposto, que é B, sobre a hipotenusa, que é P. Ou ainda, se eu passar o P multiplicando, o lado B, né, a medida B, é P vezes o seno de θ. Tudo bem? Beleza? Então, o seno de um ângulo num triângulo retângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cateto oposto a θ é B, a hipotenusa é P, passei o P para lá multiplicando. E o que é o cosseno de um ângulo? Não é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa? Então, o cateto adjacente que está junto com o ângulo é A e a hipotenusa é P. Desta forma, então, eu vou ter, passando o P multiplicando, que A igual a P vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Então, B é igual a P seno de θ, A igual a P cosseno de θ. Sendo que θ é o argumento, é o ângulo que o módulo do complexo faz com o eixo dos números reais. Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá. Vamos escrever de novo esse número complexo na sua forma algébrica. Z não é igual a A mais BI? Sim? Tá. Então, se eu substituir o A por P cosseno θ, e se eu substituir o B por P seno de θ vezes I, eu vou ter o que nós chamamos de forma trigonométrica de um número complexo, que ela está dada em função do argumento e do módulo. Tá? O A vale P cosseno θ e o B vale P seno θ. Tá certo? Então a forma trigonométrica é dada em função do argumento, do ângulo que o módulo faz com o eixo dos números reais e o módulo do complexo. Para deixar ela mais bonitinha, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode colocar o P em evidência, P que multiplica cosseno de θ mais seno de θ vezes I. Para não ter que colocar outro parênteses, eu coloco I na frente. I vezes seno de θ. Pronto. Esta aqui realmente é então a forma trigonométrica de representar um número complexo. Na forma trigonométrica eu preciso saber quem é o módulo e quem é o argumento. Tá certo? Bom, também eu já deixei alguns exercícios indicados para vocês fazerem nessa aula de hoje, né? Que, na verdade, essas duas aulas dessa semana, elas representam as 3 aulas, as aulas 19, 20 e 21 da apostila de vocês da Matemática A. Não dá para dividir muito como está ali na apostila a aula, até porque a 19 e 20 ficaria muito pequena e a 21 ficaria muito grande. Então, eu dividi assim, né? Eu dei as 3 aulas em 2, né? Para ficar um pouco mais fácil de você entender, dando a parte teórica mais importante, e aí indicando os exercícios para vocês fazerem, tá? Então, eu tenho indicação dos exercícios da página 12 para vocês fazerem, no começo da aula, e eu vou fazer alguns com vocês aqui também. Lembrando que o 6 não precisa fazer, tá? O 6 descartado. Mas vamos começar pelo 2. Determine o valor de x e y de modo que essa igualdade seja verdadeira.
Então, eu vou fazer a propriedade distributiva aqui. Ó. X vezes 3 dá quanto? 3x. X vezes menos i dá menos x vezes i. Y vezes 3 dá mais 3yi. E yi vezes menos i dá menos yi ao quadrado, que é igual a 20. Tudo bem? Bom, você já sabe, então, que sempre que aparece o y ao quadrado num exercício, o que eu tenho que fazer? Sempre que aparece o y ao quadrado num exercício, eu substituo ele por menos 1. Então, no lugar do y ao quadrado, eu coloco menos 1. Y ao quadrado é um número real, gente. Y ao quadrado vale sempre menos 1. Desta forma, eu teria 3x menos xi mais 3yi mais y igual a 20. Tudo bem? Então, apareceu o y ao quadrado, substitua sempre ele por menos 1. Pode fazer direto até, né? Podia direto colocar aqui menos y ao quadrado e colocar mais y, porque é menos 1, menos vezes menos mais. Agora, veja que tem dois valores que tem i e dois valores que não tem i. Então, vamos agrupar. Os dois valores que não tem i, 3x mais y. Isso representa a parte real desse número complexo. E os dois valores que tem o i, vou colocar o i em evidência. Menos x mais 3y vezes i igual a 20. Tudo bem? Então, agrupei a parte que não tem i, que é a parte real, e a parte que tem i, eu coloquei o i em evidência. Gente, se eu estou comparando esses dois números complexos, estou dizendo que o primeiro membro é igual ao segundo membro, a parte real aqui tem que ser igual à parte real aqui. Ou seja, 3x mais y tem que ser igual a 20. E o coeficiente da parte imaginária aqui, menos x mais 3y, tem que ser igual ao coeficiente da parte imaginária aqui, que não existe. Na verdade, é como se fosse mais 0 vezes i. Não tem a parte imaginária, então o coeficiente da parte imaginária é 0. Então, esse coeficiente tem que ser 0. E aí eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas para resolver. Poderia, por exemplo, multiplicar por 3 a equação de baixo, né? Aí ficaria 3x mais y igual a 20, menos 3x mais 9y igual a 0. E aí eu somo as duas equações membro a membro. 3x menos 3x é 0, 9y mais y é 10y, e 20 mais 0 é 20. Desta forma, o y será igual a 20 dividido por 10, portanto, o y vale 2, certo? E aí você pode achar o valor do x, substituindo, por exemplo, esse 2 aqui ó, no lugar desse y. Ficaria menos x mais 3 vezes 2 igual a 0. Ou 6 igual a x, passando o x para o segundo membro, ou x igual a 6. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, né? Para que esse produto seja verdadeiro, basta que o x seja 2, seja 6 e o y seja igual a 2. É um exercício que a gente faz por comparação. A gente compara o primeiro membro com o segundo. Eu agrupo a parte real e agrupo a parte imaginária colocando o i em evidência. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, né, gente? Vamos para um outro exercício. Esse exercício número 3 também é um exercício clássico de vestibular, né? Ele fala assim, determine o valor de x e y. O número complexo z que verifica essa igualdade é quanto? Bom, veja que aqui ele colocou z e aqui ele colocou z barra, tá certo? O que você vai fazer nesse exercício? Eu vou colocar no lugar do z a forma algébrica do complexo, que é a mais bi. E no lugar do z barra, a forma algébrica conjugada, que é a menos bi. Então, ficaria assim, ó. I vezes a mais bi menos 2 vezes a menos bi mais 1 mais i. Não precisa nem colocar esse parênteses, mas igual a 0. Tá certo? Faço os produtos indicados. A vezes i é AI, i vezes i é bi ao quadrado, ó, apareceu i ao quadrado, você sabe que substitui por menos 1, né? Menos 2a mais 2 bi mais 1 mais i igual a 0. Então, como eu já sei que o i ao quadrado é sempre igual a menos 1,
Aqui ficaria assim, ó. AI menos B, porque aqui o quadrado é menos 1 vezes B é menos B, certo? Menos 2A mais 2BI mais 1 mais I igual a 0. Tudo bem? Então vamos lá. Desde que tem partes que tem I, partes que não tem I. Então quem que não tem I? Vamos colocar aqui. Menos B menos 2A mais 1. Essa é a parte real. E quem que tem I? A, daí mais 2B, e esse coeficiente desse I aqui é 1, né? Mais 1. I igual a 0. Eu coloquei o I em evidência. Esse I eu coloquei em evidência. Tá certo? Ora, então é parecido com o exercício anterior, né? Então, o coeficiente da parte real, que é esse valor aqui, ó, tem que ser 0. Então, você vai colocar lá, menos B menos 2A mais 1 igual a 0. Se eu passar esses dois valores para lá, fica 1 igual a 2A mais B ou 2A mais B igual a 1. E também aqui, né, ó, isso aqui também tem que ser 0. Então, A mais 2B mais 1 igual a 0. A mais 2B igual a menos 1. E aí eu criei um sisteminha, né? Qual sisteminha que eu criei? Vamos colocar aqui o sistema. Ó, o sistema é assim formado. 2A mais B é igual a 1 e A mais 2B igual a menos 1. Tudo bem? Bom, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1, tá certo? Então vai ficar assim. 2A mais B igual a 1 e a de baixo por menos 1, por menos 2, né? Por menos 2 aqui. Porque daí eu estou tentando tirar o A, né? Então, vezes menos 2. Então, menos 2 vezes A é menos 2A, menos 2 vezes B é menos 4B, e menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, certo? Então, se eu somar membro a membro aqui, o que que eu vou ter? B mais 4B dá, menos 4B dá menos 3B, né? Aqui dá 0 a soma. Igual a 3. Então, B igual a 3 dividido por menos 3, B igual a menos 1. Tudo bem? Aí, para achar o valor do A, você pode pegar esse B e colocar aqui, né? Então, fica 2A menos 1, que é o B, né? Igual a 1. 2A igual a 1 mais 1. 2A igual a 2. Portanto, A é igual a 2 dividido por 2 e A igual a 1. Então, o complexo Z procurado, ele fica assim, ó. O Z fica igual a 1 menos 1i, ou 1 menos i apenas, que é a resposta certa desse exercício, a letra E. Tudo bem? Então, tanto o exercício número 2 como o exercício número 3, se você observar, eles são bem parecidos as formas de resolução, né? Você vai fazer por comparação. Mas aqui aparece o Z, né? E sempre que aparece o Z, você coloca ele na sua forma algébrica tradicional, que é A mais BI. E o conjugado é A menos BI. Então, você vai trabalhar com o A e com o B, os coeficientes, para achar o valor do complexo Z. Apareceu I ao quadrado, eu coloco menos 1. Agrupo a parte real, parte imaginária com parte imaginária, colocando em evidência e comparo os dois membros. Como é igual a 0, tanto a parte real tem que ser 0, como o coeficiente da parte imaginária também tem que ser 0. Aí vai montar um sisteminha 2 por 2, como a gente fez no exercício anterior, e chega na resolução. Mas é um exercício clássico esse no vestibular. Não diria que é clássico para a prova geral até, né? Mas para a prova específica sim, e para o PSS também. É um exercício comum, tanto no PSS como na prova específica, tá? Ele mais tem cara de mais prova específica e prova do PSS, tá bom? E para terminar, esse exercício número 9 da apostila de vocês diz assim: quem que é maior? 1 menos i elevado a 20 ou menos 2 elevado a 10? Bom, existe uma setinha, então, que a gente já viu, que 1 mais i ao quadrado, se você fizer a propriedade distributiva, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Então, 1 mais i ao quadrado é igual a 1 mais 2i menos 1,
vai cortar o menos 1 com o mais 1 e o mais i ao quadrado é igual a 2i. Certo? De forma análoga, você pode escrever que o 1 menos i ao quadrado é igual a menos 2i. Isso é um aplicativo, é um macete que a gente usa muito em números complexos. Né? Parece muito 1 mais i elevado a uma potência e 1 menos i elevado a outra. Então, 1 mais i ao quadrado é sempre 2i, 1 menos i ao quadrado é sempre menos 2i. Mas você pergunta, mas o que isso tem a ver, já que é 1 menos i elevado a 20, professor? Ora, você pode mexer um pouquinho aqui, fazer um artifício matemático. Eu posso escrever isso aqui assim. 1 menos i elevado ao quadrado elevado à 10ª potência não é a mesma coisa? Você vai dizer sim. 2 vezes 10 é 20. E aí eu faço aparecer esse 1 menos i ao quadrado aqui, que eu sei que é menos 2i. Ó. Então eu vou colocar menos 2i elevado à 10ª potência. Tá certo? No lugar do 1 menos i ao quadrado, eu coloquei menos 2i. Só que número negativo elevado ao expoente par dá positivo. Então fica 2 positivo elevado a 10 vezes i elevado a 10. Tá certo? Tá, mas esse i elevado a 10 é quanto? Ora, vamos fazer aquela regrinha das potências de i. Eu vou dividir 10 por 4. 10 divididos por 4 dá 2 e resto 2. Lembre que é o resto que me importa, certo? Então, quer dizer que 2 elevado a 10ª é a mesma coisa que i elevado ao quadrado. E i elevado ao quadrado você já sabe que é quanto? Que é menos 1. Então, menos 1 vezes 2 a 10ª é menos 2 elevado a 10ª. Então, quando ele pergunta quem que é maior, 1 menos i elevado a 20, que eu vi que vai dar menos 2 a 10ª, ou o menos 2 a 10ª? Ora, nós acabamos de observar que eles são iguais. Na verdade, eles não tem um maior e um menor, eles são exatamente iguais. 1 menos i elevado a 20 é igual a menos 2 a 10ª. Porque eu uso esse macetinho, tá? Sempre que eu tenho 1 menos i ao quadrado, eu posso substituir por menos 2i, e quando eu tenho 1 mais i ao quadrado, eu posso substituir por mais 2i, tá certo? Eu transformo, na verdade, um binômio num monômio, que é mais fácil de fazer o cálculo. Então, eu faço esse artifício matemático aqui, né? Coloco 20 como 2 vezes 10 e substituo 1 menos i ao quadrado por menos 2i. Beleza, moçada? Então, faço os outros testes dessa página 12 que eu deixei indicados para vocês, lá o 1, o 4, gostaria que vocês fizessem o 5, o 7 e o 8. E depois, na quinta-feira, eu passo o gabarito para vocês dessas soluções. E assim nós introduzimos a questão dos números complexos nessas 2 aulas dessa semana. Eu preferi assim introduzir um assunto novo para vocês, a parte dos complexos mais detalhada possível, tá? E nas próximas 2 semanas nós voltamos a trabalhar com a análise combinatória. Tudo bem? Aí nós vamos ver permutações, arranjos e combinações. Daí na próxima apostila nós retomamos os números complexos, de onde justamente nós paramos nessa aula, que é a parte trigonométrica, tá? Vamos retomar essa parte dos números complexos na sua forma trigonométrica, beleza? Mas façam os exercícios que eu indiquei para vocês para fechar bem esse conteúdo. Bons estudos!